falar para vocês hoje um pouquinho como que funciona a energia do universo. Como que é programado o nosso futuro. Então, viemos com algumas bagagens da nossa vida passada. Existe uma energia que circula por toda a parte do nosso planeta. Uma energia muito sutil. Ela passa, lê o que está dentro de nós e dentro disso que a gente, da bagagem que a gente traz, dentro dos aprendizados que a gente traz, ela vai formando, desenhando o nosso futuro. Por isso que algumas pessoas têm a sensibilidade de ver o que está por acontecer, porque tudo se forma primeiramente energeticamente, para depois se materializar. Então, o nosso futuro, ele é baseado dentro daquilo que carregamos dentro de nós, dentro dos aprendizados que precisamos passar por essa passagem que a gente veio aqui. Então ele vai estar sempre, por isso que algumas vezes tem algumas coisas que vão se repetindo, porque não fomos capazes de aprender aquilo que precisávamos. Então ele vai passar, vai ler o que está dentro de nós, vai programar novamente para que a gente passe novamente por isso. Eu vou falar para vocês um pouquinho dos meus aprendizados, dentro daquilo que eu precisei aprender. Quando eu tive os primeiros contatos, né, com as minhas vidas passadas, eu tive acesso às minhas 4 vidas anteriores, né? Essa é a minha 5ª vida, por essa passagem que estou tendo nesse planeta, nessa última passagem que estou tendo aqui. Então, na primeira passagem que eu tive, eu vim como, reencarnei como uma pessoa deficiente, para o meu espírito poder se adaptar ao novo corpo, né? Ao novo ambiente, ao mesmo lugar, um novo lugar. Eu vivi 13 anos, acabei desencarnando. Na minha segunda reencarnação, então foi uma vida assim que eu não tinha que fazer umas coisas não muito belas, né? Mas era algo que precisava ser feito, né? Também devo ter desencarnado entre 30 anos. Na minha terceira a minha segunda reencarnação, né, eu vim com a mediunidade, como eu estava chegando no planeta, né, minha mediunidade era muito elevada. Então eu fui internado, né, como esquizofrênico, né. Então eu passei uma boa parte da minha vida daquela vida dentro de um manicômio. Eu lembro, fiquei muito tempo assim, amarrado, né, porque eles não eram capazes de entender o que acontecia comigo, né. Então na terceira vida, então, fiz algumas coisas que não são muito bonitas, muito belas, mas que tinham que ser feitas. Na minha 4ª reencarnação, então participei da Segunda Guerra Mundial. Tive que fazer algumas coisas também que não eram muito belas, né? Tinha que auxiliar, era a guerra, não tem beleza numa guerra, né? Então era um dos generais ali, então acabei fazendo bastante coisa assim que quando eu vi as imagens me embrulhou o estômago, mas também era algo que precisava ser feito. Então são as minhas 4 vidas anteriores que eu tive nessa minha chegada aqui. Como isso refletiu na minha vida hoje? Como que o universo programou o meu futuro dentro das bagagens que eu tinha? Primeiramente, né? Como a minha última vida foi a guerra, então sempre fui apaixonado por arma. Adorava arma. Meu Deus. Nós vivíamos no interior, então desde os 10 anos a gente aprendeu a usar arma. Dava tiro desde os 10 anos. Então se eu tivesse uma arma eu me sentia tranquilo, estava sossegado, me sentia poderoso, né?
estava bem tranquilo. E eu tinha muita dificuldade de me aproximar das pessoas. Por quê? Porque eu nunca sabia quem era amigo e inimigo. Se eu sentava no restaurante, eu sentava, ficava olhando para a porta e ficava cuidando quem passava. Se tinha a aparência de legal, de não, se eu podia confiar, se não. Como é que eu poderia fazer se eu precisasse sair correndo, se eu precisasse fugir? Então eu não conseguia sentar no restaurante e desfrutar, sabe, assim, ter paz ali dentro, não. Estava sempre num movimento de tensão, sempre cuidando tudo que acontecia ao redor de mim. Não conseguia ter sossego, né? Depois, né, veio a parte das outras vidas, né? Então, em determinado tempo, descobri minha mediunidade, acabei ficando internado por 33 dias, fui diagnosticado com esquizofrenia, por pouco não fui para uma ala psiquiátrica, por pouco eu não fiquei internado, até tentaram me interditar como pessoa, tentaram me anular. Mas, como eu tinha visto parte disso, acredito que deve ter amenizado a energia, né? Deve ter amenizado o impacto do que estava por vir, do que estava para acontecer. Então, tirando, depois que eu me trabalhei bem, que eu entendi bem da onde vinha, o que vinha, né, o porquê. Então, há um bom tempo, né, eu sempre fui uma pessoa que até um determinado tempo eu adorava ir caçar, né? A arma para mim era tudo. Hoje eu não posso nem pegar na mão, né? Realmente é algo assim que quanto mais distância de mim, qualquer tipo de arma, mais distância de mim, melhor. Aí eu tava tudo tranquilo, né? Tudo sossegado. Aí veio um ser de ordem maior e disse que era chegada a hora de eu aceitar quem eu era e a hora de eu me conectar comigo mesmo, com o meu ser. Eu não entendi direito o que ele quis dizer com isso, né? Mas há um ano e meio atrás, aí eu pude entender o que ele quis dizer com isso. Aí então eu voltei para minha passagem anterior, né, ao planeta. Então eu já tinha, é a segunda vez que eu estou passando por esse planeta, né? Essa passagem anterior, ela foi há mais de 3.000 anos. Eu tive a oportunidade de ter um contato com várias pessoas que estavam na mesma passagem comigo, né, que acabaram ficando no planeta e eu retornei da onde eu tinha vindo. A gente teve umas situações bem desfavoráveis naquela última passagem, né? Então a gente começou a se trabalhar. E como nós tínhamos ligações muito fortes, eu e algumas dessas pessoas, então quando um se trabalhava, refletia no outro. Então nós passamos um período assim, algumas pessoas de certa forma num caos, porque era uma energia muito forte mesmo. E cada vez que um se trabalhava, refletia no outro. Então gerava um caos, uma bagunça, né? O outro trabalhava, refletia nos outros. Mas a gente pôde sim entender muita coisa. E a gente parou e olhou a nossa situação hoje, era muito próximo da situação em que a gente vivia naquela época. Como a gente encerrou a nossa vida naquela época, é como a gente estava vivendo hoje. Todos. Aí a gente se trabalhou, movimentou toda essa energia, né? Porque aí eu descobri, né, que a gente tem como fazer isso,
Então eu não precisava as coisas acontecerem da forma que aconteceu lá. Então a gente movimentou essa energia, se limpou dessa energia para quê? Para ter a oportunidade de um novo recomeço. Ter a oportunidade de recomeçar nossas vidas sem aquela âncora que se arrastava com nós. Então tem muitas coisas, às vezes, que a gente está aprisionado, não consegue ir em frente, é devido ao quê? Devido a algumas coisas que a gente traz do nosso passado, devido a algumas bagagens que a gente está aprisionado no nosso passado. Então hoje, depois de a gente se trabalhar bastante, se limpar bastante, foram tempos difíceis, né? Porque a nossa energia é uma energia muito forte. Provavelmente no próximo vídeo eu quero falar para vocês como é que funciona essa questão da energia do passado. E aí, então a gente se limpou, se desprendeu do que aconteceu lá e nos demos a oportunidade de um novo recomeço. Então todos aqueles que conseguiram se trabalhar hoje entram num novo recomeço, numa nova jornada, entram numa nova fase, sem aquele fardo. E como eu digo para vocês assim, que eu sou muito, né, de questionar, sou muito de procurar entender, de procurar saber, e tudo que eu experiencio, né, normalmente eu sempre pro pessoal da casa, principalmente assim, eu sempre fui muito aberto. Sempre falei tudo para eles, as minhas experiências. E essa não foi diferente. Cheguei na casa, contei para eles o que estava acontecendo, o que eu estava experienciando, o que eu estava vendo no meu passado, há quanto tempo era, né, as situações que aconteciam lá. E teve um rapaz da casa que ele achou interessante, ele disse, cara, eu vou pesquisar sobre isso. E, ironicamente, a nossa história está registrada pelo povo sumério. Tudo que nós vivemos e experienciamos está registrado por ele. A gente primeiro experienciou, viveu, e depois ele acabou encontrando no YouTube toda a história do que aconteceu lá, e nossa, era exatamente o que a gente vivenciou, em detalhes, praticamente tudo. Então, às vezes é preciso o se conhecer, o se entender, né? O despertar que hoje existem algumas coisas que a gente não tem mais a necessidade de continuar sofrendo, de levar uma vida de dificuldade. Hoje existem caminhos para que a gente se entenda, se compreenda e possa se dar a oportunidade de viver uma vida mais feliz, uma vida mais leve, uma vida mais sutil. Então que todos possam ter essa consciência e possam buscar isso, buscar o amor e a alegria.